Ainda estava escuro quando Rafael se levantou naquela manhã. O relógio marcava 5:30. A casa inteira dormia, envolta num silêncio profundo, e ele caminhava com passos lentos até o seu cantinho de oração, um pequeno espaço ao lado da janela, onde deixava sempre uma Bíblia, uma vela branca e uma foto antiga da sua família. Aquele lugar era simples, mas sagrado. Um refúgio silencioso, onde sua alma se encontrava com Deus antes do mundo despertar. Nas últimas semanas, Rafael carregava no peito um peso invisível. Era como se algo cercasse sua casa. Não era um barulho, nem um problema claro. Era um sentir, uma inquietação constante, como uma névoa espiritual que pairava sem explicação. E foi por isso que ele começou a orar com mais intensidade, com mais sede, como quem pressente que algo está sendo travado nos bastidores do invisível. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. A atmosfera parecia mais densa, o coração batia mais forte. Rafael não sabia o que o esperava, mas sabia que não podia passar um só dia sem interceder pela sua casa, pelos seus. Sentou-se, acendeu a vela e abriu a Bíblia com mãos firmes. Não procurava respostas rápidas, procurava presença. E foi ali, naquele instante sagrado entre o céu e a terra, que uma sensação tomou conta do ambiente, como se o próprio Deus tivesse se inclinado para ouvir. E agora, enquanto você escuta esta história, faça algo simples, mas poderoso. Sussurre o nome de alguém da sua família que precisa de proteção, porque essa oração não é apenas para Rafael, é para você, e é para eles também. Há lutas que não se explicam, só se enfrentam com fé. E quando uma alma decide vigiar cedo antes do dia nascer, o céu responde, e tudo pode mudar. Rafael havia aprendido ainda jovem que oração não era apenas palavras lançadas ao vento, era escudo. Era muro invisível diante de tudo aquilo que os olhos não veem, mas a alma sente. Sua avó, uma mulher de fé inabalável, sempre lhe dizia: quando o inimigo não consegue tocar tua alma, ele tenta entrar pelas frestas da tua casa. Essas palavras ficaram marcadas em sua memória. Por isso, desde o nascimento de sua filha mais nova, Rafael não passou um único dia sem orar o Salmo 91 sobre o seu lar. Verso por verso, ele proclamava como quem levanta uma muralha espiritual ao redor de cada quarto, de cada porta, de cada vida que ali habitava. E talvez, enquanto ouve isso, você também sinta que sua família precisa dessa proteção. Se for o seu caso, diga agora com fé: Senhor, eu confio no teu escudo sobre minha casa, porque há coisas que não se combatem com força humana, mas com o poder da intercessão. Naquele dia específico, algo aconteceu. Enquanto Rafael sussurrava as palavras: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, o ambiente pareceu estremecer. Não houve barulho, nenhum vento, nenhuma rachadura, mas algo se moveu no espiritual. Foi como se sua oração tivesse alcançado uma dimensão oculta, despertando aquilo que estava escondido no silêncio. Um arrepio gelado percorreu suas mãos, e naquele mesmo instante, a chama da vela ao lado da Bíblia vacilou, sem nenhuma corrente de ar. Rafael parou. O silêncio ficou pesado. Ele respirou fundo, sentiu o peso da presença e disse sem medo: Senhor, se há algo nesta casa que não vem de ti, revela-me. Porque ele sabia, quando uma casa é coberta por oração, a verdade sempre vem à tona. Essa foi a oração que desencadeou tudo. Naquela mesma manhã, quando sua esposa acordou, sentiu um peso estranho sobre o peito, como se alguém tivesse se sentado ali durante a noite. A filha mais velha chorava, sem motivo algum. Lágrimas que não vinham do corpo, mas de algo mais profundo. E o cachorro da casa, sempre calmo, acostumado a dormir na entrada, estava agitado, arranhando a porta dos fundos, como se sentisse uma presença do lado de fora. Rafael não compreendia o que estava acontecendo, mas então se lembrou do que sua avó dizia com convicção: quando você ora com poder, as trevas se agitam antes de ir embora. Aquilo que parecia confusão era, na verdade, sinal de libertação.
E foi ali que ele tomou uma decisão. Não bastava mais orar em silêncio. Era hora de reunir a família. Era hora de oração de guerra. Naquela noite, ele juntou todos na sala, apagou as luzes, colocou a Bíblia aberta no centro e acendeu novamente a vela. As mãos dadas criaram um círculo. Mas o que selava aquele momento era a fé. Era a autoridade espiritual que vinha do clamor. Rafael não sabia o que estava enfrentando, mas sabia com quem estava lutando. E agora, enquanto você ouve essa história, faça o mesmo aí onde está. Diga dentro do seu coração o nome de cada pessoa da sua casa e diga ao Senhor: protege-os, livra-os, cobre-os. Porque este vídeo não é apenas um conteúdo, não é apenas uma história, é um clamor, uma intercessão viva, um escudo sendo levantado agora mesmo sobre o seu lar. Quando você ora, o céu se move. Quando você declara, o mal recua. E quando uma família se une em oração, nada permanece como antes. Quando a noite caiu, Rafael já tinha tomado sua decisão. Não podia mais assistir de braços cruzados, enquanto aquela inquietação espiritual se espalhava pelo seu lar. Ele sabia, com uma clareza que não vinha dos olhos, mas do espírito, que havia algo além do visível, algo que seus sentidos não podiam explicar, mas que sua alma discernia com precisão. Aquela não era apenas uma fase, era uma batalha invisível, e ele precisava se levantar. Reuniu sua esposa e suas 2 filhas na sala. Apagou todas as luzes, acendeu 3 velas. O ambiente ficou silencioso, solene, como um altar erguido no meio da casa. Pegou sua Bíblia e a abriu no Salmo 91, como já havia feito tantas vezes. Mas desta vez, faria diferente. Não leria sozinho. Ele pediria que cada um declarasse em voz alta um versículo, verso por verso, como se estivessem selando cada parede com vida, com proteção, com a presença do Altíssimo. A cada leitura, era como se as palavras atravessassem o espaço e tocassem o invisível. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e o ar parecia mais leve, dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio. E os olhos já se enchiam de lágrimas. Não era um ritual, era fé viva, era cobertura espiritual, era um lar sendo guardado por promessas. E agora, enquanto você ouve essa história, faça o mesmo. Abra o coração. Sinta como se essa oração também estivesse entrando na sua casa. Porque não importa onde você esteja, se a fé a cobertura, se a palavra a escudo, essa é a sua oração do dia, e ela está alcançando cada canto onde você precisa de paz, de luz, de presença real. A casa que ora unida permanece de pé. A esposa de Rafael foi a primeira a ler. Sua voz saiu trêmula, carregada de emoção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E naquele instante, algo no ambiente mudou. Não foi uma emoção passageira, foi uma atmosfera que se estabeleceu. Um silêncio profundo, mas não de medo. Um silêncio sagrado, cheio de reverência. Como se o Espírito de Deus tivesse descido com mansidão, envolvendo aquela sala com uma nuvem invisível de paz. As meninas que momentos antes estavam inquietas, agora estavam com os olhos fechados, em silêncio, serenas, como se estivessem sentindo a mesma presença. E Rafael, ele sentia cada palavra como se tivesse peso eterno. Aquilo não era um ritual, não eram frases decoradas, eram decretos, palavras com selo do céu, saindo da boca de uma família que escolheu orar unida. Cada versículo lido parecia fincar estacas espirituais naquela casa. A fé não estava só no coração, estava nos gestos, na voz, no ambiente. Rafael sabia, o inimigo pode até tentar rondar, mas quando há a palavra viva sendo declarada, ele não permanece. E agora, enquanto você ouve essa oração, faça a sua parte. Ore pela sua família. Mesmo que em silêncio, mesmo que sozinho, porque não importa o horário, o lugar ou a intensidade da sua voz,
O céu está ouvindo. E quando você se levanta para proteger sua casa com fé, o próprio Deus estende o abrigo dele sobre os seus. Faça isso agora, porque talvez essa oração não seja só uma história. Talvez seja o chamado que seu lar precisava hoje. Enquanto a leitura continuava, algo dentro de Rafael o impulsionou a se levantar. Com a Bíblia nas mãos e o coração em brasa, ele começou a caminhar pelos cômodos da casa, versículo por versículo, como se cada palavra fosse um selo de proteção. Entrou no quarto das filhas e ali, com a voz embargada e uma lágrima escorrendo pelo rosto, declarou com fé: "Não temerás o terror noturno nem a flecha que voa de dia." E foi nesse instante que algo aconteceu. Ele teve uma visão rápida, mas clara. Uma sombra escura saía pela janela. Não sentiu medo, sentiu paz. Uma paz que dizia: o que estava escondido foi expulso. Aquela oração não estava apenas tocando corações, estava quebrando resistências. E agora eu te pergunto, o que você precisa que saia da sua casa hoje? Diga isso em oração. Declare agora, porque esta não é apenas uma história, é um espelho, um reflexo da sua própria batalha espiritual. Quando Rafael voltou à sala, encontrou sua esposa ajoelhada, com as mãos sobre o peito da filha mais nova. Ela orava baixinho, com os olhos fechados e a alma entregue. Obrigada, Senhor, por nos cercar com teus anjos. Obrigada por não soltar a nossa mão. Rafael se ajoelhou ao lado delas, e naquele momento não havia mais palavras. Apenas choro, mas não era dor, era gratidão, era cura. Era como se cada lágrima derramada lavasse feridas antigas, silêncios engolidos, medos que ninguém nunca teve coragem de nomear. Aquela noite, algo foi quebrado, algo foi liberto. E agora, enquanto você escuta isso, deixe o seu próprio coração se abrir. Talvez você tenha carregado o medo em silêncio por tempo demais. Mas esta é a sua noite, a noite da proteção, a noite da libertação, a noite da paz que não vem do mundo, mas do céu. Antes de dormir, Rafael fez algo simples, mas carregado de sentido. Deixou uma das velas acesas ao lado da Bíblia, como um ato simbólico, uma vigília espiritual silenciosa. Fechou os olhos, colocou a mão sobre o peito e disse em voz alta: "Esta casa é tua, Senhor. Cada canto, cada pensamento, cada alma que habita aqui. Não há espaço para o mal. Tua presença é o que reina neste lugar." Ao fechar a porta do quarto, algo mudou. Pela primeira vez em semanas, o silêncio que se instalou não era o da tensão, nem o da dúvida. Era o silêncio puro da paz. A paz que vem depois da batalha vencida. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do nascer do sol, como de costume. Mas havia algo no ar, algo diferente. O ambiente parecia mais leve, o coração mais limpo. Ele foi direto ao cantinho de oração e abriu novamente o Salmo 91. Não pediu nada, apenas agradeceu. Não sabia explicar o que havia acontecido na noite anterior, mas sabia, com a clareza de quem escuta a alma, que algo invisível tinha sido quebrado, como se um cerco escuro que rondava sua casa há semanas tivesse finalmente caído. A oração em família não havia sido apenas uma prática espiritual. Foi um rompimento, uma tomada de território, um reposicionamento da luz sobre aquele lar. E agora, enquanto você continua ouvindo essa história, repita em silêncio dentro do seu coração: Senhor, se há algo oculto ameaçando meu lar, revela-me. Eu me cubro com tua luz. Só que Rafael ainda não sabia que naquele mesmo dia enfrentaria uma revelação que o faria se ajoelhar com mais força do que nunca. Rafael seguiu sua rotina normalmente. Foi trabalhar como em qualquer outro dia, tentando manter o coração em paz após a noite de oração. Mas quando voltou para casa, algo inesperado o esperava. Sua filha mais nova correu até ele, com os olhos marejados e a voz trêmula. Papai, eu sonhei de novo com a mulher da janela. Aquilo o congelou por dentro. Ela já havia mencionado esse sonho outras vezes. Uma figura feminina vestida de preto,
parada do lado de fora, observando em silêncio, imóvel, sem dizer uma só palavra. Na época, Rafael e a esposa pensaram que era só imaginação de criança, algo sem importância. Mas agora, justo depois da oração em família, o sonho voltava. E isso não era coincidência, era sinal. Rafael não hesitou. Ajoelhou-se ali mesmo no chão da sala, envolveu a filha em seus braços e, com voz firme e coração aceso, orou em voz alta. Todo espírito contrário, toda sombra que tenta espiar esta casa, no nome de Jesus, sai agora. Aqui reina a luz. Aqui reina a presença de Deus. Era uma declaração de autoridade espiritual. E agora, enquanto você ouve essa história, faça a sua parte. Ore comigo, onde estiver. Se alguma sombra estiver rondando o meu lar, que a luz de Deus a dissipe completamente. Porque há batalhas que não se vencem com força física, mas com fé, com oração, com coragem para declarar que a sua casa tem dono e que esse dono é o Senhor. E quando você ora com o coração de um pai, de uma mãe, de alguém que protege os seus, o céu se move. E o que espreitava não permanece. Naquela noite, Rafael decidiu não fugir mais do assunto, não ignorar, não minimizar. Era hora de enfrentar. Chamou sua esposa, contou com detalhes o que a filha havia relatado, e juntos começaram a vasculhar tudo o que havia sido esquecido em armários e caixas antigas. Revistas velhas, objetos decorativos, lembranças de viagens, presentes de origem incerta, até que encontraram guardado numa pequena caixa empoeirada um colar antigo com símbolos estranhos. Ninguém sabia dizer quem havia dado, nem quando aquilo chegou ali, mas ambos sentiram no espírito que aquele objeto não pertencia àquele lar. Rafael não hesitou. Enrolou o colar em um pano, orou em silêncio e levou para fora de casa, não por superstição, mas por discernimento espiritual. E agora, enquanto você ouve isso, examine também o seu lar. Há objetos que parecem inofensivos, mas carregam portas abertas. Essa é a sua hora de limpar o ambiente espiritual da sua vida. Ao voltar para dentro, Rafael reacendeu a vela diante da Bíblia. Mas, dessa vez, não era rotina. Era guerra. Era território sendo retomado. Caminhou novamente por cada cômodo, como um sacerdote em sua casa, declarando o Salmo 91 com autoridade. 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Aquelas palavras não ecoavam apenas nas paredes, ecoavam no mundo espiritual. Só que agora já não era apenas defesa, era conquista. O que antes era medo, agora era coragem. Onde havia silêncio, agora havia proclamação. E se isso faz sentido para você, não fique apenas ouvindo. Faça o mesmo. Caminhe pela sua casa com fé. Declare com a sua voz. Este canal não é só conteúdo, é oração estendida para lares como o seu. Lares que escolhem dizer: aqui quem reina é o Senhor. À meia-noite, enquanto todos dormiam, Rafael teve um sonho. Um daqueles que não se esquecem com o tempo. Nele via sua casa completamente cercada por colunas de luz que subiam em direção ao céu, firmes como muralhas espirituais. E no alto, sobre o telhado, estava uma figura resplandecente, com asas estendidas, brilhando como fogo suave. Não dizia nada, apenas olhava para dentro da casa com ternura, como quem vela por aqueles que ama. Quando acordou, Rafael não sentiu medo, sentiu certeza. Deus havia enviado anjos ao seu lar. E agora eu te pergunto, você crê que Deus também pode enviar proteção celestial sobre a sua casa? Então escreva nos comentários o nome de alguém que você quer ver coberto pela presença dele hoje. E compartilhe este vídeo com quem mais precisa. Porque a oração não tem muros. A fé não reconhece barreiras. Os dias que seguiram foram diferentes. Um tipo de paz nova começou a preencher tudo. Não era só o silêncio, era leveza. A filha de Rafael já não falava mais sobre a mulher na janela. Dormia tranquila, como se os pesadelos tivessem sido varridos. Sua esposa sorria mais.
como se um peso invisível tivesse sido tirado do peito. Até o cachorro, que antes passava as noites inquieto, em alerta, agora dormia em paz, como um guardião satisfeito com o que já havia sido vencido. Mas o que Rafael não imaginava é que Deus ainda não tinha terminado. Ainda havia algo reservado, algo que ele não pediu, mas precisava. Porque às vezes a oração não serve apenas para proteger, ela restaura o que foi se perdendo com o tempo, silenciosamente. E enquanto você continua ouvindo essa história, reflita: qual parte da sua família precisa de cura, de restauração? Deus pode fazer muito além do que você pede. Essa também é a sua oração do dia, e ela pode começar agora. Certa noite, durante o jantar, algo inesperado aconteceu. A filha mais velha de Rafael, aquela adolescente reservada, sempre distante, que raramente falava sobre sentimentos, se aproximou, olhou nos olhos dele e disse: "Pai, obrigada por orar por nós." Rafael ficou em silêncio. Aquilo o desarmou. Ela continuou: "Eu senti algo diferente no meu quarto, como se alguém me abraçasse enquanto eu orava. E ali, diante de todos, ele se quebrou. As lágrimas vieram sem esforço, não por dor, mas por aquela certeza profunda. Deus estava curando o invisível, aquilo que nenhum remédio toca, aquilo que se esconde nos silêncios de uma alma jovem. E talvez, assim como Rafael, você também tenha alguém na sua casa que guarda feridas caladas. Enquanto você vê este vídeo, peça ao Senhor: toca o coração de quem nunca falou, mas precisa ser curado. Rafael entendeu naquele momento que a verdadeira vitória espiritual não era apenas expulsar o mal, era abrir espaço para que o amor curasse o que a escuridão havia congelado. E os frutos começaram a aparecer, pequenos sinais. A esposa voltou a ler a Bíblia enquanto cozinhava, com os olhos suaves e a mente presente. As filhas, antes fechadas, agora o procuravam para orar antes de dormir. A casa, que antes carregava um ar denso, agora se enchia de músicas suaves, risadas sinceras e orações espontâneas. Aquele ambiente foi se transformando em algo vivo, em algo curado. Você consegue imaginar isso acontecendo no seu lar? Não é sonho, não é utopia, é uma promessa real. A oração não transforma apenas o espiritual, ela cura o emocional, reconstrói os laços, reabre as portas do afeto. E hoje, você pode declarar com fé: minha casa será casa de paz. Em um domingo pela manhã, a família decidiu fazer algo que há muito tempo não fazia: ir à igreja, todos juntos. Era simples, mas carregado de significado. Durante o culto, o pastor, sem saber absolutamente nada do que aquela família havia vivido, abriu a Bíblia e começou a pregar sobre o Salmo 91. Rafael olhou para a esposa. Ela sorriu, mas o que mais o marcou foi o final. O pastor parou por um instante, olhou para a congregação e disse: "Há alguém aqui que tem orado pela sua família, e o Senhor manda dizer: eu já enviei meus anjos." Rafael fechou os olhos emocionado. Aquela palavra era para ele. Não era coincidência, era resposta. Era Deus confirmando que a oração feita em secreto havia sido ouvida com precisão celestial. E se você também tem orado pela sua família, receba essa palavra agora. Deus já está agindo. Não pare, ore, declare, creia. Ao voltar para casa, Rafael acendeu a vela mais uma vez. Mas agora não era por urgência, era por gratidão. A vela que antes simbolizava vigilância, agora simbolizava adoração. A oração que começou como um escudo contra o mal, agora se tornava um altar de reconhecimento. Porque quando a fé é constante, a presença de Deus deixa de ser visita e passa a habitar. E agora é a sua vez. Não espere o caos bater à sua porta para dobrar os joelhos. Faça da oração a atmosfera do seu lar. Transforme sua rotina em santuário. E se isso tocou você, escreva nos comentários: minha casa é terra santa. E compartilhe esta história com alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda protege, ainda responde e ainda honra cada clamor feito com fé. Na segunda-feira seguinte, Rafael acordou antes do amanhecer, como sempre fazia. Mas dessa vez, não foi a preocupação que o despertou, foi a paz. Uma paz silenciosa, profunda,
que parecia chamá-lo com suavidade. Caminhou até a janela, o mesmo lugar onde tudo havia começado dias atrás. A Bíblia ainda estava ali, aberta no Salmo 91. A vela, agora consumida, havia deixado apenas um resquício de cera. Ao lado, a velha fotografia da família sorrindo parecia brilhar sob a luz suave da manhã. Rafael respirou fundo. Não havia mais sombras, nem presságios, nem inquietação. Havia presença, havia transformação. E em seu coração, uma verdade tomou forma. A proteção de Deus não é um momento isolado. É uma escolha diária. É um altar que se levanta dia após dia, com fé, com entrega, com constância. Coloque agora a mão sobre o seu coração e repita comigo: Senhor, hoje eu te entrego minha casa, minha história, meu sangue. Esta é a minha oração do dia. Amém. Rafael compreendeu que sua casa já não era mais a mesma, e ele também não. Algo dentro dele havia se posicionado. Ele entendeu que quem se levanta para orar pela família, mesmo sem compreender tudo, se torna um instrumento de guerra espiritual. A oração o havia forjado como um guardião. E agora, você que está ouvindo isso, também é como Rafael. Você foi escolhido por Deus para ser escudo, intercessor, protetor, alguém que se levanta quando todos dormem, que ora quando ninguém vê, que planta fé onde o medo reinava. Pense agora em alguém da sua casa que precisa de cura, de perdão, de nova esperança. Diga o nome dessa pessoa em voz baixa e ore comigo. Senhor, toca essa vida. Entra no quarto, no coração, na alma. Traz paz. Cobre com tua misericórdia. Eu confio em ti. Porque essa não é apenas a história de Rafael. É a sua também. E o que Deus começou, Ele vai terminar. Muitas vezes esperamos que a resposta de Deus venha com trovões, sinais visíveis ou milagres extraordinários. Mas Rafael descobriu, e você também vai descobrir, que o maior milagre acontece quando o medo se transforma em confiança, quando o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser presença, quando a escuridão já não dita o ambiente, porque a luz de Deus se estabelece, quando o caos interno é substituído por uma paz que só pode vir do céu. Esse é o verdadeiro toque de Deus. Não sempre ruidoso, mas sempre profundo. Ore comigo agora. Senhor, obrigado por me mostrar que tua presença é mais poderosa do que qualquer sombra. Obrigado por permanecer na minha casa. Obrigado por nunca soltar a minha mão. Antes de sair para o trabalho, naquela manhã, Rafael pegou sua Bíblia, olhou novamente para o Salmo 91 e escreveu uma frase na margem inferior da página. Aqui tudo começou. Aqui Deus restaurou o meu lar. Aquilo era mais do que um lembrete. Era um marco, um divisor espiritual. E você também pode fazer isso hoje. Pode decidir que essa data será lembrada como o dia em que o ambiente espiritual da sua casa foi transformado, o dia em que sua voz foi ouvida no céu, o dia em que sua casa deixou de ser apenas um espaço físico e se tornou altar. Comente agora: minha casa é terra santa. E se você conhece alguém que precisa dessa oração, envie este vídeo, porque às vezes uma única oração pode abrir o céu para outro coração. E agora, para encerrar este momento devocional, eu te convido a orar comigo com todo o seu coração. Respire fundo, feche os olhos e ore como quem sabe que o céu está ouvindo. Antes de sair de casa, pare tudo por um instante e ore comigo. Esta não é apenas uma oração, é uma consagração para o seu lar, um escudo invisível sobre quem você ama. Fique até o fim. Algo poderoso vai acontecer dentro de você. Senhor, hoje eu consagro cada canto do meu lar, cada pensamento, cada palavra, cada ambiente. Te entrego cada quarto, cada detalhe, cada memória. Peço que envolvas esta casa com os teus anjos e que um muro de fogo espiritual seja levantado ao nosso redor. Declaro com fé que a minha família está debaixo da tua cobertura. Não haverá espaço para o medo, não haverá brecha para a enfermidade, não haverá divisão, confusão ou escuridão. Neste lar haverá paz, haverá unidade, haverá perdão, haverá cura. Senhor, transforma este lar em um altar,
Que a minha voz se torne intercessão constante, que minhas palavras se levantem todos os dias como proteção invisível, e que a tua presença seja mais que uma visita, seja morada. Que cada manhã, ao abrirmos os olhos, possamos sentir que tu ainda estás aqui, guardando, sustentando, abençoando. Em nome de Jesus. Amém.